Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje, atendendo a mais uma sugestão de vocês, eu vou trazer uma lista de livros com finais surpreendentes. Deve ter uns 2 ou 3 meses que eu recebi de umas 2 pessoas essa dica aqui no canal e eu anotei no meu caderninho de anotações literárias, metas, todos os meus planos, projetos, resenhas, as dicas que vocês me dão, vem tudo pra cá. Inclusive tem um vídeo onde eu mostro pra vocês como eu faço as minhas anotações literárias. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo pra você conferir depois. E eu sei que tá aqui anotado, mas eu não lembro quem me deu essa sugestão. E eu falei, estava folheando aqui, procurando algum tipo de indicação, alguma coisa, alguma ideia para gravar um vídeo para vocês, e achei essa dica, então tá aqui. Eu separei 5 livrinhos, todos lidos. Só tem um até agora que eu gravei resenha, falta gravar resenha dos outros, porque, conforme eu já disse para vocês, eu vou lendo os livros e fico revisitando as histórias por dias, semanas depois, sabe? Porque principalmente se for um livro que eu gostar, aquela história ela vai ficar impregnada na minha mente, eu vou ficar pensando naquilo, então eu acabo relendo alguns trechos, fazendo novas anotações e por aí vai, e aí demora a sair a bendita resenha e a gente salva, né, o tempo que está passando com vídeos de listas, de novos na estante, de tags, que é uma coisa que eu também gosto, porque a gente está falando do que a gente ama, que são os livros. Então vamos lá, gente, sem mais enrolação. O primeiro dessa lista é um livro que eu li, que fala de um tema muito delicado, que é o luto. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu trago para vocês uma lista de livros que falam sobre o luto, vou deixar linkado aqui também. E esse livro tá lá, já li, mas ainda não resenhei. A Anatomia de um Luto, de C.S. Lewis, capa dura, uma edição lindíssima. O corte das folhas, ó, deixa eu abrir para vocês verem. Ó, colorido, corte colorido, capa dura, diagramação maravilhosa. É um livro que eu fiz inúmeras marcações e a gente tem um final aqui bem reflexivo, bem emocionante, bem para pensar. E Lewis vai trazer nesse livro o relato da morte da sua esposa. E eles estão ali no momento final, na reta final, ela está no leito e eles estão conversando. E aí ele vai lembrar, porque isso aqui é uma espécie de diário de memórias. E ele diz assim: certa vez, muito perto do fim, eu disse: se você puder, se for permitido, venha até mim quando eu também estiver no meu leito de morte. Permitido? Ela disse. O céu teria muito trabalho para me segurar, e quanto ao inferno, eu o quebraria em pedaços. Ela sabia que estava falando uma espécie de linguagem mitológica, mesmo com um elemento de comédia nela. Houve um cintilar, bem como uma lágrima em seus olhos, mas nenhum mito ou piada sobre a verdade, mais profunda do que qualquer sentimento, lampejou por ela. Mas, porque comecei a desentender um pouco menos completamente o que uma inteligência pura pode ser, eu não devo me inclinar demais sobre esse assunto. Há também, seja lá o que isso signifique, a ressurreição do corpo. Não podemos entender. O melhor, talvez, seja o que menos entendemos. As pessoas já não discutiram quanto a se a visão final de Deus era mais um ato de inteligência ou de amor? Essa é provavelmente outra dentre as perguntas sem sentido. Como seria mal se pudéssemos chamar os mortos de volta? Ela disse. Não para mim, mas para o capelão. Estou em paz com Deus. Ela sorriu. Mas não para mim. Depois voltou-se à eterna formosura. E assim, C.S. Lewis termina o seu incrível relato de apenas 103 páginas sobre o período da perda da sua esposa, tão amada, tão querida. E eu pretendo gravar essa resenha muito em breve para vocês. E eu digo para vocês que é um livro extremamente emocionante, delicado,
sincero, aonde C.S. Lewis compartilha conosco de forma explícita todos os seus sentimentos e sensações. O próximo, gente, também é leitura concluída. Outro clássico da literatura, extremamente pesado, importante. Esse eu concluí semana passada e eu ainda estou remoendo essa história porque ela é bem pesada. Eu estou falando de 12 anos de escravidão de Solomon Northup, um negro livre que foi sequestrado e escravizado, nascido no estado do norte, né? Era um estado americano livre, abolicionista, e ele é sequestrado com uma proposta mentirosa para trabalhar, quando na verdade se tratava de um roubo de pessoas. Estavam roubando, sequestrando o Solomon para vendê-lo como escravo. E a gente tem aqui uma narrativa, muitas notas, textos de apoio, enfim, gente, um livro incrível, um pós-fácil maravilhoso. São 273 páginas, difíceis de ler, dada o pano de fundo histórico, a realidade dos fatos aqui apresentados, mas um livro extremamente importante sobre essa questão da escravidão, da discriminação, do racismo, do preconceito. E ele termina assim: minha narrativa chega ao fim. Não tenho comentários a fazer sobre o tema da escravidão. Quem ler este livro poderá formar sua própria opinião sobre essa particular instituição. Como pode ser em outros estados, não tenho a intenção de saber. Como é na região do Rio Vermelho, é verdadeiramente, fielmente delineado nessas páginas. Isto não é uma ficção. Nenhum exagero. Se falhei em algo, foi eu apresentar ao leitor de forma exagerada o lado positivo de tudo. Não duvido que centenas tenham tido a má sorte que tive, que centenas de cidadãos livres tenham sido sequestrados e vendidos como escravos e estejam nesse momento exaurindo suas vidas em fazendas do Texas e da Louisiana. Mas me abstenho, castigado e subjugado em espírito pelos sofrimentos porque passei, e grato ao bom ser, por meio de cuja misericórdia fui devolvido a felicidade e a liberdade, espero doravante levar ao mesmo tempo uma vida reta e humilde e, enfim, descansar no pátio da igreja onde dorme meu Pai. Bom, gente, não vou falar muita coisa, né, porque falta também a resenha desse, e esse eu terminei semana passada, conforme eu já mencionei para vocês, então vou me ater. Mas, enfim, é um livro extremamente incrível, pesado, tá? Volto a repetir, pela narrativa da escravidão, o castigo, a tortura dos escravos, mas é um livro extremamente importante, maravilhoso, digno da posição de clássico que ocupa, e eu indico muitíssimo a vocês. O próximo, gente, tem resenha aqui no canal. Um livro, é literatura brasileira, um autor favorito. Um livro que me surpreendeu, porque eu pensei que era uma coisa. Eu não gosto de autoajuda e eu fiquei meio na dúvida. Será? Eu tô tão acostumada a ler esse autor e ele não escreve autoajuda. Mas eu fiquei meio assim. Aí eu procurei uns spoilers, li umas resenhas, assisti uns vídeos. Eu falei, não, eu vou dar uma chance. E, para minha grata surpresa, é um livro que traz uma espécie de biografia, porque nós vamos conversar aqui sobre personalidades importantíssimas da nossa história e vamos conversar um pouco sobre a história pessoal do autor.
Enfim, gente, tem resenha, não vou me aprofundar, não vou falar muito, mas é um livro extremamente incrível e que me enganou, me surpreendeu, e eu aconselho muito a vocês que deem uma chance. Do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos, tem resenha aqui no canal. E ele termina o livro da seguinte forma: se você tiver de desistir de alguns sonhos, troque-os por outro. Pois a vida sem sonhos é um rio sem nascente, uma praia sem ondas, uma manhã sem orvalho, uma flor sem perfume. Sem sonhos, os ricos se deprimem, os famosos se entediam, os intelectuais se tornam estéreis, os livres se tornam escravos, os fortes se tornam tímidos. Sem sonhos, a coragem se dissipa, a inventividade se esgota, o sorriso vira um disfarce, a emoção envelhece. Liberte sua criatividade. Sonhe com as estrelas para poder pisar na lua. Sonhe com a lua para poder pisar nas montanhas. Sonhe com as montanhas para pisar sem medo nos vales das suas perdas e frustrações. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas sem sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Por isso, desejo a você, sinceramente, nunca desista dos seus sonhos. Enfim, gente, um livro maravilhoso, conforme eu disse para vocês. Sem dar spoiler, gente, ele vai falar aqui sobre Martin Luther King. É uma das pessoas que ele vai trazer uma biografia resumida. E Abraham Lincoln, só para você ter uma ideia de como esse livro engana a gente e de como ele é extremamente maravilhoso. Super indico, tem resenha. O próximo, gente, eu li. Tem uns 4, 5 meses que eu li esse livro. Toda vez que eu pego ele e penso em gravar uma resenha, eu começo a rememorar trechos da história, porque é um livro bem pesado. É um livro de uma temática que eu amo. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Um livro diferente, inclusive, de tudo que eu já li, de tudo que eu já ouvi, já pesquisei sobre a Segunda Guerra Mundial, porque é um livro exclusivamente de testemunhos e relatos sob a perspectiva da mulher, de Svetlana Alexievich. A guerra não tem rosto de mulher. Gente, não é um livro tão grosso, mas também não é tão fino. Nós temos aqui 390 páginas. Essezinho aqui, gente, esqueci de falar com vocês, são 157 páginas. Pouquinha coisa. A gente tem aqui um livro de 390 páginas, gente. Bem pesado. Eu já fiz inúmeras anotações. E a Svetlana fez uma espécie de trabalho de reportagem investigativo, mas informal. Foi algo assim, tipo, posso ir na sua casa tomar chá com você? Você me conta a sua história. E aí ela trouxe esse compêndio maravilhoso para nós. Ela termina da seguinte forma: um dos relatos, né, dos muitos aqui, exclusivos contados por mulheres. Em Stalingrado, estava arrastando 2 feridos. Levava um, deixava, depois o outro. E assim, puxava um de cada vez, porque eram feridos muito graves. Não podia largá-los. E os 2, como simplificar isso? Estavam com as pernas destruídas desde o alto. Estavam se esvaindo em sangue. Ali, cada minuto era valioso, cada minuto era importante. E de repente, quando me afastei mais do combate, havia menos fumaça. De repente,
descobri que estava arrastando um dos nossos tanquistas e um alemão. Fiquei horrorizada. Os nossos estavam morrendo ali e eu salvando um alemão. Entrei em pânico. Lá na fumaça não diferenciei. Vi que o homem estava morrendo, gritava: "Ah!" Os dois estavam queimados, pretos, iguais. E ali eu vi bem um medalhão estrangeiro, um relógio estrangeiro, tudo estrangeiro. Aquela maldita farda. Mas e agora? Fui puxando o nosso e pensando: volto para pegar o alemão ou não? Eu entendia que se o deixasse, ele morreria logo, pela perda de sangue. E eu me arrastei até ele. E continuei arrastando os dois. Isso foi em Stalingrado. Os combates mais terríveis de todos. Meu bem, não pode existir um coração para odiar e outro para amar. O ser humano só tem um. E eu sempre pensava em como salvar meu coração. Depois da guerra, passei muito tempo com medo do céu, até de levantar a cabeça para o céu. Tinha medo de ver a terra arada. E as gralhas já estavam passando por ela tranquilamente. Os pássaros logo se esqueceram da guerra. É isso, gente. Maravilhoso. Lindíssimo. Também vou dispensar comentários para o vídeo de resenha, mas já adianto para vocês que é um livro extremamente denso, pesado, profundo, porém não menos importante para a nossa literatura. E o último, gente, acreditem, eu li quando não tinha canal. Foi a partir daí que eu falei, eu tenho que fazer um canal, porque eu leio, eu quero conversar, e como é que eu vou fazer? E aí, eu fiz o canal e cá estamos. E esse aqui eu tenho a série completa, tá aqui no alto da estante, não dá pra ver. Li esse livro, é uma série do Cemitério dos Livros Esquecidos, são 4 livros que não precisam ser lidos na ordem. Eu li o primeiro, tem um outro aqui que eu tô de olho nele pra ler, dos 4, eu vou adiantar a leitura de um, tá fora de ordem, mas nós podemos ler essa série dessa forma. E eu amei esse livro, gente, ele é um pequeno calhamaço, eu nem tinha canal, e para gravar uma resenha, eu vou ter que reler pelo menos alguns trechos, porque eu me lembro de muita coisa, mas não lembro de tudo. E a gente tem aqui um livro, né, um pequeno calhamaço, de 462 páginas. E o Zafón, magnífico, né, com essa série que já vendeu mais de 50 milhões de cópias no mundo, ele termina a história da seguinte forma. Ele diz assim: nesse dia, ao voltar à livraria depois de visitar o antigo palacete dos Aldaia, encontrei um pacote do correio que trazia um carimbo de Paris. Continha um livro intitulado O Anjo de Brumas, romance de um tal de Boris Laurent. Folheei as páginas, sentindo aquele perfume mágico de promessa, típico dos livros novos, e me detive no início de uma frase ao acaso. No mesmo instante soube quem a havia escrito, e não me surpreendi ao retornar à primeira página e encontrar, no traço azul daquela caneta, que eu tanto havia adorado quando criança, a seguinte dedicatória: para meu amigo Daniel, que me devolveu a voz e a pena, e para Beatriz, que nos devolveu a ambos a vida. Um homem jovem, já com alguns cabelos brancos, caminha pelas ruas de Barcelona, presa, sob céus de cinza e um sol de vapor que se derrama pela Rambla de Santa Mônica como uma grinalda de cobre líquido. Leva pela mão um menino de 10 anos com um olhar embriagado de mistério diante da surpresa que o pai lhe fez de madrugada. A promessa do cemitério dos livros esquecidos. Julian, o que você vai ver hoje não pode contar a ninguém. A ninguém. Nem a mamãe? Pergunta o menino em voz baixa. O pai suspira, amparado naquele sorriso triste que o persegue pela vida.
Claro que sim, responde. Com ela não temos segredos. Para ela você pode contar tudo. Ao pouco, qual figuras de vapor, pai e filho se confundem com os pedestres das ramblas, seus passos, para sempre perdidos na sombra do vento. Gente, tá aqui minha última dica do vídeo de hoje. Um livro extremamente incrível, uma história de pai e filho, uma biblioteca de livros antigos raros, denominada O Cemitério dos Livros Esquecidos, e uma história incrível, lírica, gótica, histórica, poética, de família, algumas tramas, ambientada em Barcelona, enfim. É isso, gente. Essas são as minhas dicas de livros com finais surpreendentes para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, um coraçãozinho, um oi, uma dica. Eu gosto muito de interagir com todos vocês. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Continue interagindo, compartilhando. Muito obrigada por todo o apoio de vocês, aos novos inscritos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!